Fala, gente! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera, show de bola. Começando mais uma live hoje, gente. Hoje, uma live com mais uma convidada especial que vai estar compartilhando com a gente aqui muita coisa legal, gente. Né, fazendo essas lives. Essa é a 18ª live, né, na sequência que a gente vem fazendo. E sempre trazendo um convidado aí para poder acrescentar. E Olá! estamos tendo o prazer, que já apareceu aqui com a gente, a doutora Ana, lá da Alemanha, que vai compartilhar um pouco, né, da sua história, da sua experiência, de tudo que vem acontecendo. E antes da gente já apresentá-la, eu gostaria que ela mesma se apresentasse, Ana. Eu queria primeiro te agradecer, tá? Por Imagina, você ter prazer. aceito o nosso convite, por você ter se disponibilizado a conversar com a gente. A gente sabe que não é fácil, o horário aí são 5 horas a mais, Ah, né? mas tudo bem. A gente tem neném, a gente não dorme mais de qualquer forma, então tanto faz o horário. Fica Tanto até mais faz. fácil, né? Nesse horário, a É, hora. não durmo 10, não durmo 6, não durmo 3, tanto faz, tanto faz. Maravilha. Ana, eu queria, em primeiro lugar, doutora, te Hum, agradecer, né? Você poder Imagina. estar com a gente aqui. Eu acho que o nosso objetivo de realizar essas lives, acima de tudo, é a gente realmente poder ouvir um pouco, acima de tudo, os Uhum, brasileiros, né, que estão fazendo, estão fora do país, né? Ouvir as suas uhum, histórias, todos nós, a gente é cada dia mais, a gente enaltece, né, o profissional da saúde brasileiro que estão uhum. realmente trilhando vários caminhos fora. E, acima de tudo, conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, como está Sim, acontecendo, para a gente realmente entender e ouvir através de alguém imparcial um pouco essas questões que vêm acontecendo. Mas, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse, falasse sim. um pouquinho da sua história, para a gente entender um pouquinho quem é a doutora Ana. Bruno, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Ana Cristina, eu moro aqui no sudoeste da Alemanha, em Freiburg. Vai fazer 6 anos. Eu sou médico oftalmologista, eu fiz a faculdade no Brasil, na UFMG, fiz minha residência no Brasil também. Trabalhei aqui um tempo, na verdade eu revalidei no mesmo ano que eu cheguei, mas eu tive que trabalhar como assistente para ser oftalmologista aqui também. Aí atualmente eu trabalho normalmente como oftalmologista, que não é exatamente a linha de combate de frente com os pacientes do coronavírus, mas é uma coisa Perfeito. completamente na minha realidade também. E a gente acaba, claro, entendendo do sistema de saúde e tendo uma visão crítica, né, sobre o que está sendo feito. E eu acho muito interessante, acho a melhor coisa de ter me formado no Brasil e ter feito residência no Brasil, trabalhado no Brasil e agora poder trabalhar aqui é justamente poder traçar esses paralelos, que para mim é a melhor coisa. Assim, eu sempre falo, quando me perguntam se valeu a pena eu ter feito tudo lá, eu falo valeu, porque eu adoro traçar os paralelos, ver as diferenças, né, do sistema de saúde. Não, isso é fantástico. Eu tive uma oportunidade, né, quando eu comecei, né, eu sou dentista, e quando eu comecei fazendo na Holanda, próximo de você. Eu estudei em Uhum. Roterdã, né, na Ah, Holanda. ok. Uhum. Mas eu comecei, depois acabei voltando para o Brasil. E eu acho isso importante. A gente, quando está vivenciando num país, e a gente tem essa diferença. Primeiro, porque eu acho que a gente no Brasil tem uma formação para a área Muito da saúde, boa, é. uma formação muito boa, né? Eu sou Até suspeita, mas eu concordo. Até Concordo. pela vivência, eu acho que o sistema de Hum, saúde acaba, de certa forma, colaborando para que isso aconteça. Né? No Brasil, a gente, sim, por dificuldade que nós temos, a gente começa a atuar no mercado, na nossa faculdade, na nossa formação, antes do que eu acredito que isso aconteça também na Alemanha. Então, isso acaba sendo um claro. facilitador. E a A gente, como parte brasileiro, prática. a Uhum, parte prática em si, né? E a gente, uhum. como brasileiro, né, um povo muito criativo, né, com Muito, muito. referências que nós temos, né, a gente É acaba se muito. diferenciando. O alemão, ele ficou um pouco acomodado, o médico alemão. Eu lembro que eu me surpreendi muito quando eu era estudante, eu fiz um internato de pediatria aqui. E eu lembro que antes do meu internato de pediatria, eu tinha ido para o internato rural, interior de Minas, de Jequitinhonha. E lá a gente fazia diagnóstico de pneumonia, frequência respiratória, não tinha nem raio-x. Aí eu chego aqui no hospital pediátrico, o médico, o cardiologista, ele andava com uma maletinha com um ecocardiograma, assim, ele nem escutava, ele ia com eco ali. Aí eu falei, gente. Então, eu acho que se perde um pouco da arte. Tem vantagens, tem muitas Sim, vantagens, mas se perde um pouco da arte, sabe? Da medicina, que não deixa de ser uma arte também. claro, perfeito, perfeito. E essa era a Uhum. primeira pergunta que eu queria saber de você.
qual foi a principal diferença, né? Já tem 6 anos aí na Alemanha. Qual foi a principal diferença que você encontrou do mercado da saúde, né? No seu caso, oftalmologia, do Brasil para a Alemanha? Qual foram os principais, talvez, os pontos positivos, negativos, mas que você talvez tenha que se readaptar muitas vezes para se inserir no mercado alemão? Nossa, foi realmente, é completamente diferente, né? Começa pelos pacientes, são completamente diferentes, as expectativas dos pacientes, né? Dá para imaginar que um paciente alemão, ele não vai gostar de esperar nem um minuto, ele vai chegar meia hora antes, ele não quer esperar nem um minuto, eles são mais críticos, são mais bem informados, são pessoas ótimas também, né? Não tô falando que são melhores ou piores, mas é realmente Sim, diferente. diferentes, né? O sistema de saúde é outro completamente diferente. É um sistema de saúde que eu acredito, ele tem muitos problemas. Eu tenho várias críticas a fazer. Não é perfeito, igual as pessoas estão falando agora, né? Claro. Mas ele é muito democrático. Então, assim, todo mundo tem acesso ao sistema de saúde. Não é igual aos Estados Unidos, que as Sim. pessoas às vezes morrem na porta do hospital por não ter um trabalho, não ter um seguro. Não é igual no Brasil, que a ideia é muito boa, mas o SUS não tem os recursos, né? Talvez que ele precisasse para oferecer um atendimento de excelência. O pessoal do SUS é excelente, mas não é tudo perfeito. É, Sim. mas tem aqui é o seguinte: quem trabalha desconta na fonte para o seguro de saúde, queira você ou não, vai descontar, né? Então, todo Perfeito. mundo que trabalha e ganha acima de X vai pagar pela saúde. A partir do momento que você não tem condições, que você está desempregado, você já está dentro do sistema, você vai ter o acesso ao sistema de saúde. Então, você nunca vai ficar desamparado. Claro, tem um grupo de seguro privado, né, que são pessoas que ganham acima de X por ano. Elas podem contratar um seguro privado baseado em risco, assim como é no Brasil, que paga mais à medida que vai envelhecendo. Mas não tem muita diferença de tratamento. Claro, o seguro privado tem algumas vantagenzinhas, alguns luxozinhos, mas na hora do que é importante, na hora que o paciente precisa de um atendimento de urgência, se ele não tem dinheiro, se ele tem dinheiro, ele vai estar. Eu falo assim no meu exemplo, né, oftalmologia. Se ele teve um descolamento de retina, ele vai estar operado em 2 horas. Não importa o dinheiro que ele tem, não importa se é carnaval, se é Natal, por um médico bom. No Brasil, tem um descolamento de retina no meio do carnaval. Pode ter dinheiro, você vai penar para achar um médico bom para te operar. Então, assim, ele é democrático. Então, assim, talvez a maior vantagem. Desvantagem burocrático, o atendimento todo brasileiro reclama, que é muito frio, muito rápido. E foi de longe a minha maior dificuldade aqui foi adaptar a forma alemã de atender paciente, que é como os pacientes querem ser atendidos. Os alemães não gostam que você fique meia hora enrolando, conversando, batendo papo. E isso para mim foi no início uma dificuldade muito grande, de aprender a fazer rápido e de uma forma que eles fiquem satisfeitos. Foi a maior dificuldade, assim, de longe. Eu escrevi um e-book, né, sobre 7 características do mercado europeu, né, que a gente pode aprender um pouco em relação ao Brasil. E eu coloquei como uma característica, não que seja vantagem ou desvantagem. Eu falei exatamente sobre a praticidade, né? Eu vejo do povo europeu, e aí eu acredito que o alemão, o holandês é muito parecido, eles são muito práticos. E isso talvez, Muito. Ana, seja muito por questão de sobrevivência, né? Porque é muito comum quando você vai, por exemplo, num restaurante, né, na Alemanha, por exemplo, eu imagino que seja igual, que você encontra 2 garçons para um lugar que no Brasil Tudo. talvez a gente tivesse 10, né? Se eles Sim. não forem muito práticos, né? É que eu falo, não esperem um atendimento caloroso, né? Muito, porque se ele não for prático, ele não é mais difícil, né? Eu gosto muito da Alemanha, então eu acho que essa parte do caloroso, eu não sei, eu acho os alemães muito simpáticos, na minha opinião. Sim. Mas realmente não é muito alongado, não fica assim, puxando papo. Até porque não tem tempo, né? Porque, na verdade, é o que eu falo, 2 pessoas aí trabalham por 10 num Isso, ambiente, às vezes, né? Então, isso, ele tem que ser prático. Eu acho que... E o povo se torna muito prático, eu imagino, né? Talvez... E a gente sim. no Brasil, eu falo, a gente não é prático, naturalmente. A gente, para se expressar, a gente acaba falando muito tempo, né? Ele não, é mais prático. Então, essa praticidade, eu acredito que seria difícil de você ajustar, saindo do Brasil, até você chegar aí e começar Sim, realmente a se sim. alinhar, né? Eu sempre dou o exemplo do supermercado. Assim, eu falo que na Alemanha não existe mão de obra ociosa. Então, o que acontece? O caixa está no supermercado. Esvaziou a fila, ele não vai ficar sentado, ele vai estocar, ele vai fazer outra coisa. Isso vale para todas as profissões. Então, se a gente está lá trabalhando, a gente trabalha o tempo inteiro.
Não paro para ficar batendo papo, tomando café. E eu não acho isso tão bom. Eu acho assim, é importante você trabalhar de uma forma muito certinha para as coisas funcionarem, mas essa é outra desvantagem. É muito puxado o dia a dia, assim. Eu acho muito pesado o trabalho por aqui, sabe? Perfeito. Falta esse tempinho assim, pra você respirar. Eu não sei. Assim, e talvez agora, eu não sei como é que, no caso na Alemanha, essa questão do separar os dois mundos, né? A gente vê muitas vezes aqui no Brasil, a gente confunde, né? A gente leva a casa para o trabalho e o trabalho para casa. O que eu percebi, a gente conversando com outras pessoas muitas vezes, de outros países particularmente, é que existe uma separação nesses dois mundos. Quando você está no trabalho, você foca muito no trabalho, mas quando você vem Sim. para casa, você acaba, né, focando muito na casa também, na sua família, etc. Isso. É uma O que diferença que você deve saber que aqui eu sempre falo que para um médico alemão dar o WhatsApp para o paciente dele, tem que explodir o país e começar tudo de novo, porque é uma coisa tão impensável pela hierarquia, pelo tipo, não tem jeito. Então, realmente, o médico ele vai para casa, não tem isso, nem ginecologista obstetra. Acabou. O paciente que é dele está entrando em trabalho de parto, ele não está em plantão, ele não tem nada a ver com isso. Então, Perfeito. assim, é totalmente diferente. Os brasileiros, meus amigos, eles ficam lá o dia inteiro trocando WhatsApp. Ô, Ana, Como uma assim? dúvida. Aí vocês, por exemplo, precisam fazer confirmação de consulta com os pacientes? São feitas Confirmação. de Como consulta. assim? Aqui no Brasil, por exemplo, assim, digamos, eu tenho uma agenda amanhã, né? E o que é feito Ah, naturalmente? Liga para todos os sim. pacientes da gente para confirmar que tem agenda amanhã. Eu imagino que aí isso não deve acontecer, ou muito pouco. Não, isso não acontece, mais ou menos. Assim, primeiro, alemão falta consulta, sim, tá? Isso Falta? é... Ah, falta e nem liga para avisar. Não são todos, mas assim, todo dia tem gente que falta. O que a gente realmente, no caso do meu trabalho, que a gente liga são pessoas que teriam, às vezes, um horário que sairia, um horário que é muito caro, vamos dizer assim, para um tipo de exame, reservou para essa pessoa, às vezes, 1 hora e meia. A gente tem uma consulta de refrativo que demora 1 hora e meia. Então, nesse caso, confirma. Agora, sim, paciente, consulta, às vezes, aqui 5 minutos, uma urgência. É absurdo, né? No controle nossa. geral, 10 minutos. Aí isso não confirma, não. Perfeito. Não Senão não confirma. dá conta, né? Não. Perfeito. A falta já está embutida no processo, né? Porque se não for o E processo, isso, se faltar, já não falta. Eu falo assim, já não abre a sei. porta, tem 10. Entendeu? É muita gente. Aqui é muita gente para atender. Isso aí não dá para. Entendi. Muita Entendi. gente. Ô, O Ana, alemão gosta de ir pro médico. gosta de ir pro médico? Ama. E nesse caso, nesse momento agora, né, a gente entrando no mérito hoje dessa problemática que a gente está vivendo, dessa pandemia, né? A gente sabe que, logicamente, alguns países do Sul aí começaram com casos mais graves e alguns outros países agora estão entrando numa fase um pouco mais crítica. O que a gente tem aqui de conhecimento é que a Isso. Alemanha conseguiu se controlar melhor do que outros países. Fala um pouquinho para a gente desse histórico. Você ainda continua trabalhando? Como é que está esse Sim. processo aí desse momento que a gente vive aí na Alemanha? Sim. Eu continuo trabalhando. Mais atendimento de urgência, o que não falta, né? Tá tendo bastante pós-operatório. E por incrível que pareça, um ou outro vai para controle geral. Mais de 80 anos sem queixa. Eu quase pergunto se eu tenho certeza que o senhor quer estar aqui? Tenho. Então tá. Sério? Tem, não é proibido, tem gente que quer ir e vai. Então, assim, controle de glaucoma, isso é mais importante mesmo, mas tem também alguns controles gerais. A Alemanha é o seguinte, eu sempre falo que ficou muito em voga na mídia do Brasil nas últimas semanas, eu falo que está pior que a Copa de 2014, que surge alguma coisa, todo mundo, a Alemanha é isso, a Alemanha é aquilo, e tem que verificar, porque tem muita fake news, né? Sim, Muita, perfeito. né? Perfeito. Então, assim que começou, eu tenho uns colegas que trabalham com intensiva no Brasil, eles já me mandaram perguntando o que estava sendo feito aqui para a mortalidade estar tão baixa, porque a mortalidade estava 0,5%, 0,8% em algum momento, que era bem menos que a Itália, que chegou a 12%, alguma coisa assim. E a primeira coisa que eu falava, antes de eu dar a minha opinião, era o seguinte: vai aumentar, entendeu? Porque a Alemanha, até hoje, todo dia o Instituto Robert Koch solta um relatório dos casos, tudo certinho, né? Que é como se fosse a Agência Nacional de Saúde daqui. Sim, perfeito. E 70% dos casos aqui ainda são de pacientes de menos de 59 anos, né? Entre 15 e 59 anos.
Então, é claro que à medida que os mais velhos forem sendo acometidos, a mortalidade vai subir. E é o que está acontecendo agora. Hoje já deu 1,8%, eu olhei antes. 1,8%. Então, todo dia, ontem estava menos. Então, vai aumentar um pouquinho. Eu acredito que a gente se mantenha abaixo, né? Eu acredito que não vai acontecer o que houve na Itália, porque se eu for falar por que que na Alemanha está tão bem, né? Tirando esse fator, esse viés do fato que os mais jovens ainda estão mais acometidos, eu diria, primeiro, realmente aqui tem um grande preparo de terapia intensiva, tem muitos leitos. No início da crise, há 4 semanas, começaram, acho que tinha 28 mil leitos com respirador. Eles já conseguiram mais de 40 mil. Então, assim, é bastante. Bastante. Tem um protocolo, e aqui são 83 milhões de pessoas, né? No Brasil, acho que são 20 mil leitos, por aí, 20 para bem E mais, acho que tá né? mais, exatamente. Ah, não, 20 mil não, desculpa, é mais, é tipo 61 mil no Brasil, 61 mil, mas mais que 2,5 a população daqui, A né? população. Isso, é proporcionalmente menos, né? Isso que eu quis dizer. Sim. Então, tem o fato realmente da terapia intensiva, os protocolos são muito claros, né? Tudo muito, tem um uníssono aqui de como que é a ação. Eles realmente agem rápido, né? Tem indicação clara lá quando tem que entubar o paciente. Saturação menos de 200 milímetros de Hg, entuba rápido, né? E não perde tempo com isso. Acho que isso ajuda, né? Tá muito claro. A aparelhagem aqui realmente ela é muito boa, né? A Dräger, que é o respirador famoso, é aqui do meu estado até, né? Então, os hospitais são muito bem equipados. E eu acho, se perguntar, a grande vantagem da Alemanha é a homogeneidade do sistema. Os hospitais aqui, não importa Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, ex-Alemanha Oriental, né? Você não encontra um hospital sucateado. Você não encontra um hospital sucateado. Assim, claro que tem alguns centros de excelência, geralmente a universidade, mas todos os hospitais abertos, eles têm a estrutura para receber os pacientes e não tem isso que tem no Brasil. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou para o Albert Einstein, eu vou para o Sírio-Libanês. Eu não tenho dinheiro, eu vou sei lá para onde. Aí o cara tem um ambu, não tem respirador. Perfeito. Isso não existe aqui, não importa, tem dinheiro, não tem dinheiro, você vai sendo drenado aí para o sistema. Então, eu acho isso muito homogêneo. Não sei como é que é na Itália, eu imagino que a Itália não seja tanto assim. Claro que é Europa e tal, mas eu acredito que não seja tanto assim. E a Itália tinha muito menos vagas também, né, proporcionalmente de respirador, terapia intensiva. E ela talvez tenha Então, tido acho menos que tempo de se preparar também, né, Ana? Eu acho que, isso. Eu como acho que eles pegou foram no um início. pouco. No início, eu ouvi pessoal que mora na Itália falando que eles meio que não levaram a sério. Eu não culpo ninguém, porque eu não levei a sério no início. Eu não imaginei que ia chegar a ser Claro, assim. claro, Então, claro. foram os bois de piranha, né? Quando chegou primeiro, e a gente no Brasil teve mais tempo de se preparar. O Brasil, eu acredito que agiu relativamente rápido. As escolas fecharam, acho que uma semana depois daqui, sendo que acho que o Brasil está 4 semanas atrás, né? Sim, perfeito, Então, perfeito. Eu acho que a gente teve, assim, logicamente, tragicamente, né, devido a alguns outros países, a gente teve como se preparar esse programa um pouco mais. isso. E o Brasil foi um dos países que, de certa forma, teve. A grande questão, e por isso você falou uma coisa que é muito importante, a grande dificuldade que nós temos no Brasil são essas notícias, né, que chegam para a gente distorcidas muitas vezes, né? A gente está vendo no Brasil agora um momento que está existindo uma falta de equilíbrio muito grande, que umas pessoas levam para um lado, outras levam para o outro. Confusão Sim. até política, econômica, dentre outras coisas. E a nossa Acompanhei. responsabilidade é trazer de forma imparcial o que as pessoas vêm vivendo para a gente tentar se posicionar, né? Então, o nosso objetivo, acima de tudo, é exatamente esse. A Ana é lá de Luxemburgo, ela perguntou para a gente aqui, ó, tem pessoal médico suficiente, né? Porque tem bastante leitos, mas como é que é o serviço médico? O número de profissionais que atuam aí na Alemanha, tem um número grande de profissionais atuando nas unidades? Eu não sei te falar o número certinho, mas a Alemanha tem médico demais. Tem médico bastante, né? demais. Nossa, tem muito. Então, esse médico. E aqui o que tem acontecido muito nos hospitais assim que mexem mais com pacientes com coronavírus, em relação à equipe, eles estão deixando alguns médicos de reserva em casa. Né? O meu trabalho estava fazendo assim também. A gente está alternando, apesar de ser só oftalmologia, a gente está alternando, porque no caso de alguém entrar em quarentena, alguém ser infectado, aí vai o outro. Porque a partir do momento que você tem um médico infectado na equipe, pode ser que todo mundo se infecte, então você fica sem equipe.
Mas assim, eu não Exatamente. acredito que vai faltar médico, não. Acho assim, ainda que o pessoal fique doente, aí entra os outros, aí os outros se recuperam e voltam. É, aqui tem médico demais. Eu não sei falar o número, mas tem muito médico. Ah, não, isso é o que eu falo. Nesse momento, a gente às vezes busca uma regulação do mercado, né? A gente vê quem os países que têm muito médico vai ter mais possibilidades nesse momento que outros que tenham poucos, né? Então, essa regulação de mercado que a gente fica tão brigando de vez em quando, às vezes pode ser, nesse momento, possa ser que isso É. acabe, né, Mas equilibrando assim, um eu acho que pouquinho, né? número de médicos, eu acho tão difícil assim, um país que tem pouco médico. Eu acho que nesse caso, o fator limitante ainda vai ser a questão de Os vaga. leitos, Uhum. Porque é os difícil leitos. um país que tem pouquíssimo médico, assim, É, né? Que eu me lembre, assim. Eu acho que não vai ser o fator limitante, até porque os médicos, geralmente, os que estão exercendo, a maioria tem menos de 60 anos, são pessoas que mesmo ficarem doentes, a maioria, né? Mesmo não tendo histórico de consegue, né? atleta, mesmo não tendo histórico de atleta, vai conseguir voltar a Aham. trabalhar. Então, eu não acho que vai faltar médico, não. Eu acho que realmente tem que ver. Eu li agora há Estrutura, pouco que né? o Brasil está encomendando mais respirador, a Alemanha está encomendando mais, está aquela guerra para ver quem consegue comprar primeiro, né? O Trump tentando pegar tudo para ele. É, exatamente. Essa talvez seja a maior dificuldade. E me fala uma coisa, Ana, a gente sabe, a Alemanha, eu acredito assim, o que a gente vê na grande maioria dos países da Europa é que assim, existe uma população, bastante população idosa, e os idosos na Europa eles Aham. são muito ativos, né? Coisa que no Brasil nem sempre eles Muito. são, né? Porque a segurança no Hum, Brasil não permite muitas vezes que, hum, levando no Brasil como um todo, algumas cidades particularmente talvez sim, mas em geral é hum. difícil. Então, manter os idosos em casa no Brasil, de certa forma, é mais fácil. Como tem sido isso aí na Muito. Alemanha, né? Jesus, isso não... Eu sempre falo, alemão tem uma coisa que chama ar fresco. O alemão, ele precisa pegar ar fresco. Quanto mais velho o alemão, mais ele acredita que o ar fresco é fundamental para ele ficar saudável. Então, assim, apesar deles saberem que eles estão correndo mais risco, né, os idosos, se eles saírem de casa, eles têm certeza que eles vão morrer se eles não pegarem o ar fresco. E isso inclui os políticos. A Angela Merkel, ela já é mais de idade, então, assim, é muito difícil proibir. Aqui, por isso que a Alemanha, eu acho que ela está um pouco mais permissiva, que você pode passear ainda, desde que não seja com mais de duas pessoas fora da família, porque se você obriga os alemães a não pegarem o ar fresco, é complicado. Acho que na Baviera eles já meio que proibiram, mas é que eu olho na rua, tá cheio de idoso passeando, pegando o bonde, mas eles respeitam a distância bastante. Aqui eu tenho a impressão que é mais fácil de manter distância que a minha cidade de Belo Horizonte. Aqui é fácil de você passear e ver o outro, sei lá, 200 metros. O problema é Sim. realmente supermercado, né? Apesar da distância que eles pediram 1,5 m, né, entre as pessoas. Mas aqui é um problema sério manter idoso em casa. É muito difícil. Eu acho que eles não vão conseguir. Tem que É controlar com a difícil. polícia. É, isso eu imagino que seja. Que o Ney tá falando aqui, tá me falando que eu sou atleta de final de semana, eu tô angustiado, porque eu gosto de fazer meu exercíciozinho. Agora, como eu moro aqui, Ana, eu moro aqui distante, né? Perto aqui da. Eu falo que eu moro na roça, porque eu moro aqui distante do grande centro, então aqui atrás de mim tem umas fazendas, então eu vou Ah, pelas fazendas, não eu corro não. tanto risco, não, né? Fica mais tranquilo. Isso, Mas aqui tem a floresta também. É difícil, sim. Você tem que considerar na hora que você está saindo do prédio, elevador, essas coisas. sim. Mas aqui na Alemanha, eu realmente acho muito, muito, muito mais fácil você não ter contato com as pessoas do que uma Uhum. cidade grande no Brasil, né? Assim, minha cidade aqui tem 230 mil habitantes. Ela não é tão pequena, mas também não é tão grande. Mas Perfeito. eu acho fácil, assim. Então, eu, sinceramente, desde que as pessoas sigam as regras aqui de não ter contato social, de ter distanciamento social, eu acho que não faz muita diferença, porque eles saem para passear, ficam um a 100 metros do outro, o vírus não vai sair voando assim, pá, né? Enfim. Perfeito, perfeito. O que hoje aí na Alemanha tá permitido funcionar, né? No caso, como clínica, no caso, vocês atendem a grande maioria, eu imagino que seja atendimento eletivo, né? E o que hoje está Atualmente, permitido? urgência. É, né? Mas atualmente só urgência, no caso. Não, não só, mais urgência. Igual, tem Mais uns urgência, casos né? assim, Mas é hoje, cap- assim, o que está ali proibido hoje, na verdade? A Alemanha, porque hoje no Brasil, por exemplo, a gente só está realmente os atendimentos emergenciais, né? Isso em hum, todo o mercado, supermercados, né? Clínicas, logicamente, hospitais, mas clínicas hum. voltadas para urgência. Isso é o que tem sido recomendado. Aí também está dessa forma. Como é que está essa questão aí na Alemanha? Aqui fechado, falando assim que eu me lembre, né? Fechado é restaurante, mas muitos estão fazendo delivery, vocês podem fazer, estão pedindo inclusive apoio, né? Para as pessoas apoiarem, comprarem vale para usar depois, né?
E Sim. alemão apoia mesmo, compra tudo dos Apoia o locais, né? pequeno, principalmente o pequeno empreendedor, eu imagino, Sim, né? apoia muito. Desde, não agora por causa da crise, é uma característica deles. Eles sempre escolhem comprar o que é do local, né? Sim, Então, perfeito. restaurante, cinema, igreja não está tendo, né, mais missa, festas, né, eventos para. Agora não pode reunir mais duas pessoas fora da mesma Sim. família, né? Então isso limita muito. Está aberto supermercado, farmácia, as escolas estão fechadas, as creches estão fechadas, mas tem serviço de urgência para a creche, né? No que eles consideram, se os dois pais tiverem uma profissão socialmente relevante, que é o nome, a tradução do nome em alemão, a sua Sim. criança tem vaga na creche, né? Minha filha está indo para a creche por causa disso, mas a creche, assim, oficialmente ela está fechada. O que mais? Banco está fechado, fica só online banking. Ao contrário da Suíça, aqui você está podendo, por exemplo, eu vou para o supermercado, eu compro flores, entendeu? As floriculturas estão fechadas, né? Inclusive, Estão. teve uma Posto de discussão no gasolina está rádio. aberto aqui, tá falando a Posto está bem aberto. carinho, né? É É, claro, senão a gente não consegue ir para lugar nenhum, né? Mas é, tem essa questão das flores, tinha uma discussão hoje no rádio, né? Porque os pequenos floristas, né, as floriculturas pequenas foram obrigadas a fechar. Mas aí as grandes cadeias de supermercado, igual a Aldi, eles vendem flores, então eles estão ficando mais ricos nossa, e é porque os outros realmente. estão ficando mais pobres, entendeu? Então isso não E é aí, mas eles injusto, né? proibiram não? Eles proibiram as flores, não? Não, eu No posso supermercado, comprar. não? Não, eu compro minhas florzinhas no Aldi, tranquilo. Minha filha gosta de E ontem florzinha, eu a compro gente lá. conversou com a Milena lá da Suíça, e lá na Suíça tá proibido, né? As flores no supermercado. Eles Sim, proibiram qualquer coisa que não é item que não é mercadoria, né? Aqui não, aqui básico, né? agora a loja de roupa tá fechada, lojas normal, você vai no centro da cidade e não tem nada pra você fazer. Ah, mas aqui tem mercado ainda, tem um mercado no meu bairro bombando, isso aí eu fico até meio assim, né? Ah, é? O mercado. Mercado. Que, que, E é, as- que é mercadoria, né? Mas as pessoas, tem muita gente, eu fico, gente do céu, esse pessoal aqui, todo mundo de máscara, não adianta nada. E eu acredito, o que a gente encontra na maioria dos países aí é que assim, o mercado, as pessoas vão no mercado, compram menos do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Acredito que aí na Alemanha as geladeiras, inclusive, são um pouco menor. Pelo menos a gente viu aí na Itália, em Portugal, na Hum, Espanha, as pessoas. E aí as pessoas vão mais vezes ao mercado. Aí está uhum. acontecendo isso, Ana? Como é que é a frequência das pessoas aí nesses momentos aí? Aqui foi aquela palhaçada do papel higiênico, igual todo É, né? lugar, né? Ainda tá difícil de encontrar. Se você for de manhã, você encontra de manhã cedo. Aí no final do dia acaba o papel higiênico. Nossa. Álcool gel, a mesma coisa, acabou, mas tem alguns lugares que de manhã cedinho ainda aparece. No início sumiram os macarrão. Eu falo assim que quando o bicho pega, ninguém quer ser fit, porque só ficaram os macarrões integrais. Entendeu? Os Perfeito, verdade. macarrões, os macarrões normais, Sobreviver eles tem que foram vir embora. gordura, tem que ver tudo que nutre, né? Eu fui fazer aqui, alemão chama isso de Hamsterkauf, que é tipo uma forma de você compra igual um hamster, assim, você sai comprando sem nem pensar, né? Quando acontece Uhum. alguma crise dessa. E quando eu vi, eu falei, né? Eu preciso comprar coisas lá pra casa, né? Na hora que eu vi que o bicho tava pegando, aí eu fui comprar, só tinha macarrão integral. Eu trouxe um monte de macarrão integral. Eu falei, meu Deus do céu. É Tá porque você todo fica mundo em fit por natureza quarentena. aí. É, Não, é porque você fica em quarentena. Eu falei, quem que vai trazer pra mim? Eu tenho que comprar 2 semanas de comidas, porque a gente aqui de quarentena, né? exatamente. Complicado. E ainda mais no seu caso. No Yeah. seu caso, está indo trabalhar normalmente, né? De certa forma, tá ainda na rotina de trabalho. Então, Uhum. logicamente, quem está trabalhando, os riscos, logicamente, são maiores. Em Sim, relação sim. ao trabalho, Ana, como é que está essa questão do trabalho, né? Acho que o grande desafio nosso da área de saúde é rever protocolos de atendimento, né? Porque tudo que parecia ser suficiente no passado está se mostrando para esse momento não tão suficiente, talvez, né? Uhum. Vocês já modificaram alguma coisa no processo de atendimento? O que vocês estão fazendo hoje nesse sentido? Ah, sim. Começou, né? Eu lembro que eu sou um pouquinho hipocondríaca, né? Eu fui lá com a minha máscara, meu colega riu, você tá de máscara, né? Aí um paciente riu, você tá com a máscara parecendo do Baumarkt, que é um mercado que vende material de construção. O paciente riu de mim porque eu tava de máscara. Aí passou uma semana, todo mundo de máscara, né? É sempre assim. Eu fico assim, eu falei pro meu colega, agora você tá de máscara, né? Ele, enfim, então a gente está usando máscara. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu a IFFP2, né? Acho que o Brasil é o contrário, PFF2. É, a gente encomendou, vai chegar semana que vem, mas demorou. A gente está usando máscara cirúrgica. Cirúrgica ainda, né?
Isso, na lâmpada de fenda a gente colocou uma coisa improvisada que a gente fica muito perto dos pacientes, né? Foi um problema na China, quem mais foi infectado foi o oftalmologista na China, porque é muito perto. Então a gente comprou, a gente colocou uma coisa bem improvisada, assim, um plástico debaixo do ocular da lâmpada de fenda, e encomendamos uma placa de acrílico, vai chegar daqui a pouco, e toda a recepção agora, assim como no supermercado, está todo mundo blindado com proteção, né? Todos os ajudantes estão usando máscara também. Ninguém mais dá a mão, isso foi uma mudança brusca que na cultura alemã, alemão dá a mão, alemão cumprimenta com Alemão dá ele aperto de mão. cumprimenta, dona mão? Sim, foi super difícil, assim, porque assim, as pessoas fazem assim pra você, como é que você fala? Você tem que falar, desculpa, mas eles mesmos perceberam e pararam, sabe? Foi a primeira coisa que mudou. Eu acho que Ninguém nos mais dá a países, mão. por exemplo, o Japão que se cumprimenta abaixo na cabeça levou vantagem É nesse sentido, ótimo, né? é ótimo. Esse Porque negócio de ficou dar a mão, eu nunca natural. gostei muito disso. Melhor fazer um abraço lateral assim, porque dar a mão realmente, medicamente falando, não é bom. Mas eu aprendi aqui, eu dava a mão. Então agora eu acho que vai acabar Exato. isso, acho que não volta. Perfeito. Acho Eu que acho não. que são readaptações. Eu acho que esse momento vai fazer com que a gente mude vários aspectos, né? E eu acho que talvez esse seja um deles, né? A gente vai se tornar, infelizmente, até em alguns pontos negativos, né? Vai talvez menos calorosos, menos empáticos em alguns processos, por medo realmente, né? É o que eu falo, o abraço está se tornando algo perigoso, né? E o abraço é algo tão positivo e as pessoas estão cada vez mais com medo do abraço. Então, eu torço para que algumas Aqui, coisas possam voltar, abraço né? aqui não acontece, abraço Não é realmente. natural, né? Não, paciente? Não. Às Pô, vezes, sim. eu tive uma história engraçada. Quando eu estudava em Roterdã e morava em Haia, né? Lá na capital política lá da Holanda. Né? Eu lembro quando eu cheguei, eu era novo, né? Eu estudei o terceiro ano, o meu último ano de escola e comecei a fazer universidade aí, na Holanda. E eu lembro quando eu cheguei, assim, menino e tal, né? Saindo com as pessoas e conhecendo. E eu não conhecia muito a cultura, né? E na primeira vez quando eu conhecia as pessoas, eu conhecia alguns amigos que me apresentaram a outros. E no primeiro dia eu lembro que um amigo me apresentou uma colega e eu fui naturalmente dar 2 beijinhos nela. Na mesma hora quando eu fui dar um beijo, eu tomei um tapa na cara. Eu tomei um tapa que chega, fiquei torto. Eu falei, mas o que eu É fiz? melhor levar um tapa na cara do que levar um chega pra lá, assim, sério. Um tapa na cara mesmo. Aí eu aprendi, eu falei, não, aqui não se dá beijo no cumprimento no primeiro momento, não. É sempre a mão. Eu falei, rapaz, aprendi foi uma dor forte, mas foi aprendizado. E essa cultura, muitas vezes, é diferente. Não que seja melhor ou pior, né? E eu imagino que a adaptação sua nesse sentido aí, como foi sua história para você ir para a Alemanha? Você já tinha algum conhecimento? Você já tinha vivenciado alguma coisa para iniciar ou foi realmente uma mudança brusca? Não foi brusca, não. Eu comecei, na verdade, foi o contrário. Eu comecei a estudar a língua alemã sem nenhuma pretensão de vir para cá, 2003, antes de começar a faculdade. Aí, uma coisa foi levando a outra. Eu sou muito gulosa. A eleição de comida sempre me dá vontade de visitar o país. Aí eu falei, tenho que ir para a Alemanha e tal, comer essas comidas gostosas. Aí eu vim quando eu era estudante ainda, adorei, vim fazer meu intercâmbio depois na faculdade. E aí depois conheci o meu namorado, que virou marido. Então, assim, foi em doses homeopáticas, assim. Eu fui acostumando aos poucos, eu não tive nenhum grande choque. Eu falo que eu não canso de me surpreender, cada dia eu aprendo uma coisa nova, assim. Mas, assim, nada muito dramático. Eu acredito, assim, a cultura alemã ela tem diferenças, claro, mas eu acho que são diferenças totalmente conciliáveis. Eu acredito que tem culturas que o choque seja muito maior, né? Eu acho, não tive dificuldade por causa disso, que foi aos pouquinhos, assim. Eu levo um bom humor. Eu realmente, eu sempre falo, a gente muda de país, a gente tem que dançar conforme a música. Não adianta você brigar, não adianta você falar no Brasil é assim, no Brasil é assim que você vai sofrer. E foi uma coisa Exato. que eu peguei pra mim como verdade, eu vou me adaptar, sem perder minha essência, é claro, mas tem coisas com as quais eu não brigo, sabe? Ah, pessoal funga o nariz, assim, não, o pessoal não funga o nariz, eles gostam de suar o nariz. Então tá, beleza. Não vou fungar mais meu nariz, vou suar meu nariz, não tem problema nenhum, entendeu? Entre outras coisas. Isso acontece no Brasil, inclusive, né? A gente tem culturas tão diferentes no Brasil, muitas Sim. vezes, né? E a gente tem que realmente a gente se readapta. Quando a gente está de um lugar diferente, a gente vai para outro lugar, cabe a gente, inclusive, se adaptar, né? Eu acho que o pensamento seu está perfeito. A Mari Magalhães está perguntando, quando visita o Brasil, se você pega na mão, dá beijinho. Eu ainda sou do beijinho aqui, mas nesse momento, né, não temos muito o que fazer, né? Nesse A momento Mari é um Magalhães é tchauzinho minha à amiga. distância. Oi, Chatalhães, é minha amiga. Né? Não.
Mas eu acho que ninguém tá dando beijinho mais, não. Mas eu acho que vai voltar no Brasil. Aqui teve uma onda de influenza, de gripe, há uns 2 anos, que, tipo assim, acho que 20% das pessoas pararam de dar a mão. E ficaram. Então eu acho que agora acabou. Eu acho que alemão não dá mais a mão. Acho que o pessoal dessa geração não dá mais a mão. O Exatamente. E pessoal tá talvez levando isso muito a sério. perfeito. Mas eu acho que mesmo a gente não, você vê o Brasil, né, que é um país que as pessoas, né, se aproximam muito para se cumprimentar, isso mudou Uhum. bastante, né? Eu no começo, o primeiro dia, a primeira semana para mim foi super estranho, né? Olhar uma pessoa e ficar meio que aí você ficava naquela cumprimenta, não cumprimenta, né, daquela insegurança, mas com o tempo hoje a gente meio que já tá meio embutido esse processo, né? E as pessoas Uhum. já olham assim mais, já ficam mais distantes. Você se acostuma, né? Eu acho que essa crise, esse momento, acho que vai mudar muita coisa. Coisas para o bem, coisas que talvez não sejam tão boas, né? Uhum. É, e é isso, né, que eu queria, assim, ouvir de você nesse momento, assim, o que tem mudado, na verdade, né, nesse momento aí para você na Alemanha? Qual é o conselho, acima de tudo, que você pode nos dar, né, da vivência que você está tendo aí para a gente que está aqui hoje no Brasil, em relação à sua realidade aí, né? Lógico que as realidades são diferentes, mas eu queria ouvir um pouco a sua experiência aí para poder a gente trazer e tomar algumas decisões aqui baseadas em alguém que realmente não tem nenhum Hum. fim de político ou Claro, econômico. claro. Realmente eu vi de... Como eu disse, eu acho que o Brasil, ele agiu consideravelmente bem. Eu falo assim, eu me surpreendi na hora que fecharam as escolas e creches aqui. Eu achei que o Brasil ia ficar ad eterno com as escolas abertas. Uma semana depois fechou tudo. Tem uma consciência muito grande, né? No Brasil não dá para negar que as redes sociais são muito mais fortes que aqui. Alemão nos Instagram, não. né? Então, não. Aí usa o Então, WhatsApp, Ana? Não. Usa o WhatsApp também? Não. usa o WhatsApp, Usa? usa. Uhum, uhum, usam. Então, assim, no Brasil teve esse pensamento assim de massa, fica em casa, um controla os outros, né? Então, eu acho que nesse aspecto o Brasil saiu na frente, pelo menos aproveitou a oportunidade. É claro que o exemplo também tem que vir de cima. Então, agora está aquela situação complicada que você estava falando, que muita gente que eu não julgo ninguém, eu acho assim, é difícil mesmo, situação É, econômica. perfeito. Mas agora, talvez as pessoas que estavam assim em cima do muro, elas tenham o aval de cima para talvez se aventurar mais, né, Sim. em minha multidão. É. Mas assim, aqui na Alemanha teve um discurso muito importante, que foi meio que o divisor de águas da chanceler, da Angela Merkel, foi quando ela falou, levem a sério. É sério, levem a sério. Nunca teve um desafio tão grande na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. E alemão, todo mundo para assistindo ela falar, ok, ok. Nem todo mundo gosta dela, mas desde esse dia mudou tudo. Desde esse dia, o supermercado tem linha no chão, todo mundo fica na distância lá de 1,5 m que ela falou. Mudaram, tipo, correios, né, estão abertos ainda, a fila fica dando volta no quarteirão por causa dessa distância. O alemão realmente ele segue muito essa regra do distanciamento. A Angela Merkel falou 1,5 m de distância, 1,5 m de distância. Não pode andar com mais de 2 pessoas na rua, o pessoal não anda. Mas não é perfeito, né? Até umas semanas atrás, por eles terem fechado as escolas, muitos jovens, adolescentes, eles acharam que estavam de férias. Então, começaram a fazer corona parties, né? São as festas de coronavírus. Aí a polícia estava tendo que interromper as festas. Teve Então, aí assim, também. Olha, teve. a gente acha que é só no Brasil que tem essas coisas, tá Não, vendo? não é perfeito, não. Aqui não é perfeito, não. Alemão, a geração nova está muito mais como eu diria, não está mais seguindo as regras tão certinho, igual a geração acima da minha, sabe? Entendi. Mas eu acho que a gente pode, assim, aprender realmente o distanciamento social levado a sério, mas eu acho, pelo que eu tenho visto no Brasil, tá ok, o pessoal tá meio tendendo a sair, mas por enquanto tá bem ok. A questão da disciplina, né? Ela falou isso no discurso mesmo, né? É preciso, o resultado que a gente vai ter aqui em relação ao número de mortos, por exemplo, depende da gente, né? Depende de quão disciplinados nós vamos ser. E se fala a palavra disciplina para alemão, os olhos até brilham, né? Então, Perfeito. eles estão disciplinados. Então, se ela virar amanhã e falar, agora existe o caso da Baviera, pelo menos em partes. Fala assim, agora ninguém mais sai de casa a não ser para ir para o supermercado, né? Como está, por exemplo, em Paris, né? Na Itália. Eu acredito que o pessoal vai obedecer. Eles vão morrer de tristeza em casa, sem pegar ar fresco, mas eles vão obedecer. Perfeito. Agora, o resto, assim, que é a capacidade de teste, a capacidade de... Alguém perguntou aí dos testes, eu queria falar depois, que isso é Exato. uma coisa que
que muita gente pergunta. A capacidade de leito, respirador, aí envolve muita coisa, política, econômica. Então, aí tá com o ministro da Saúde lá, se ele ficar, né? Alguém tinha perguntado exatamente isso. Como é que estão sendo os testes aí? Se estão testando todo mundo ou testam só? Como é que está esse processo aí? Porque acho que alguns países vêm fazendo mais do que outros, né? Essa questão do teste, ela é muito polêmica, porque assim, desde o início eu estou escutando falar, a Alemanha faz teste de massa, por isso que a mortalidade está baixa. Eu já falei assim, os motivos pelos quais, né, os românticos e os não tão românticos, pelos quais a mortalidade está baixa. Está aumentando, né? Porque agora os mais velhos estão pegando a doença, né? Mas no início, a Alemanha, ela não estava com muita capacidade de testes. Há 4 semanas, tinha 14 vezes menos essa capacidade. Então, é óbvio que eles investiram. Atualmente, realmente estão fazendo... Eles têm uma capacidade grande de testes. Eles podem fazer 116 mil por dia. Já fizeram mais de 1 milhão de testes. Mas isso não quer dizer que o teste está para quem quiser. É uma diferença do Brasil. No Brasil, teve aquela festa de casamento da Digital Influencer, que passou para todo mundo, né? Todo mundo que foi na festa. Foi na Bahia, foi. Foi, né? Quem todo mundo que foi na festa foi lá no convênio e pagou. Quero fazer exame tal, R$ 500. Aqui não existe isso. Aqui primeiro, você não tem laboratório de porta aberta para você ir, igual na França, igual no Brasil. Você tem que ir para o médico. Se o médico decide que você não tem a prioridade para testar, você não vai testar. Você pode pegar o dinheiro, pode pegar 1.000 euros, ele não vai testar. Então, essa realmente é uma diferença daqui para o Brasil. No Brasil, isso está acabando. Tem uma amiga que trabalha no laboratório, ela falou que eles já estão direcionando para hospitais, o que eu acho muito sábio, né? Sim. Aqui, o que aconteceu na Alemanha realmente foi a disponibilidade de testes para quem precisa. Entrou no hospital, está com sintoma, é relevante? Fez teste. Aí ninguém ficou sem. Mas eu, por exemplo, estou até agora com um pouquinho de tosse. Eu tive um resfriado horroroso há 5 semanas. Eu quis testar, eu não consegui ser testada. Não consegui. Eu sou médica, eu tinha paciente, eu conversei lá no trabalho, eu vou ficar, sei lá, 10 dias afastada, tá? Não, beleza, aí depois você volta. Meu marido, ele é médico, ele atendeu um paciente de ambulatório normal, sem proteção, que era um paciente normal. O paciente depois teve febre, coronavírus. Né? Aí, não conseguiu o teste. Meu marido não conseguiu o teste. Dentro do hospital, né, que tem paciente de coronavírus sendo atendido. Aí a gente conseguiu o teste, foi assim, por um acaso que a minha filha teve na roséola, que pegou na creche. Só que no início deu aquela febre alta, mãe com tosse, há 4, 5 semanas. O pai teve contato, né? Nem tá com febre alta, e aí? Aí o pediatra falou, não, peraí, vamos colher então de vocês 3. Ele não colheu, a gente tá com dificuldade enorme de ir no médico. A gente nem conseguiu, ele não deixou eu ir. O médico não deixou eu ir para lá, porque eu tava com tosse. Aí meu marido trouxe os swabs, colheu de nós 3 e fez o teste. Então, aí deu negativo, mas eu tô com essa tosse horrível ainda. Então, assim, não é fácil. 2 médicos sintomáticos. Quem estava conseguindo o teste até um tempo atrás é quem tinha sintoma e tinha estado, por exemplo, aqui no Bolzano, na Itália, em área de risco, que tinha ido esquiar. Mas agora não tem muito mais esse conceito de risco, né? A Alemanha já é uma área de risco. Então, eles estão deixando preferencialmente... Primeiro, não é pagou, testou. Não existe isso aqui. E está guiando para os hospitais. Mas eu acredito que realmente, nas próximas semanas, vai chegar agora teste rápido, a Bosch já estava lançando aí. Aí acho que vai realmente chegar um ponto que eles vão testar todo mundo. O teste rápido, ele tem naturalmente suas desvantagens, né? Ele vai dar muito falso negativo, que ele é com anticorpo. Mas eu acredito, enfim, já foram mais de 1.300.000 testes, né? E mais de 100 mil testes por dia é a capacidade atual. Então, realmente, se você compara com o Brasil, é mais teste, né, atualmente. Mas é aquela coisa, não explica a mortalidade, porque há 4 semanas era muito menos e a mortalidade era muito mais baixa. É realmente essa questão de que estava nas faixas etárias mais jovens e, querendo ou não, eu falo, gente, aceita que dói menos, tem vaga de respirador. Enquanto tiver vaga de CTI, a mortalidade não vai subir. Então, por isso que a importância, né, do que a Angela Merkel pediu no discurso, a gente precisa diluir esse número de doentes pelo maior tempo possível, porque se ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, não tem Alemanha que aguente, não tem. Perfeito, então, realmente tem uma capacidade grande, e agora realmente os testes, eles estão, mas eu não diria que teste em massa, assim, eu vou como se fosse na padaria comprar pão e faço o teste, não, é difícil conseguir um teste aqui ainda. A Ana está colocando aqui, a Ana lá de Luxemburgo, está falando que é 30% de falsos negativos, né,
além de serem Isso. rápidos, né? Porque a incubação é muito alta, então pode ser que a pessoa vai ter sintoma depois, aí na hora que for testar, o anticorpo já deu negativo, entendeu? Assim. Mas, assim, é melhor que nada, né? Até para você, se você tem a cicatriz imunológica, já facilita muito, eu acho, né? Se a partir do momento que você falar essa pessoa é IgG positivo, pode voltar para sua vida normal. Acho que já é uma ajuda, né? Que é o plano para o O... Brasil que eles querem fazer no Brasil, né? Isso, a Mari está perguntando aqui, vocês acham que o fator cultural de higiene influenciará nos números? Higiene será o quê? Alemão não toma Higiene que ela banho, é fala assim, isso? acho que lavar as mãos. Mas é Ah, engraçado eu isso. cheguei a falar Eu que não alemão não toma banho. Não, eu acho engraçado isso que aqui no Brasil, o Brasil é famoso por tomar muito banho, mas eu falo muito isso. O brasileiro toma muito banho, mas lava pouco a mão. Eu vejo uma geração nossa, o brasileiro tem uma higiene corporal, a gente realmente toma muito banho, até pelo clima, eu acho que isso Verdade. é fato, né? Mas eu falo que o Uhum. brasileiro toma muito banho. A gente que é homem e frequenta banheiro masculino, a gente vê o quanto de homem sai sem lavar a mão no banheiro. Eu É, meu vejo pai sempre falava, brasileiros. minha filha, não dá a mão para homem, não. Quem vive, por isso que eu falo, para nós homens é uma vantagem essa distância social nesse momento e não cumprimentar, porque a gente sabe que, infelizmente, te lava pouca mão. Mas eu acho que, logicamente, a gente sabe que uma das melhores formas de prevenção é a lavagem da mão, e eu acho que incentivar isso, logicamente, né, eu acho que talvez seja um caminho bastante interessante, né, Ana? Nesse aspecto, eu sou uma grande advogada dos alemães. Assim, alemão realmente, se você for ver a média, quanto mais velho alemão, menos banho eles tomam. Verdade, verdade. Mas os alemães, eles têm os hábitos de higiene que os brasileiros não têm. Por exemplo, andar de sapato dentro de casa. Alemão acha a coisa mais porca do mundo. E eu não gosto de andar de sapato. Agora no Brasil o pessoal está começando a tirar por causa do coronavírus, né? Enfim. Sim, Mas perfeito. alemão não anda de sapato dentro de casa. O alemão, quando vai na academia, ele forra com a própria toalha. Brasil, vai um no suor do outro. Se tiver sorte, passa uma pessoa lá com álcool. Mas você já sentou no suor de 5 pessoas diferentes. Então, assim, cada povo com as suas, né, com as suas vantagens e desvantagens. Mas, assim, lavar a mão, eu não sei. Eu acredito que aqui, igual no Brasil, acho, nunca me notei diferença cultural que o alemão lava menos ou mais a mão. Eu acredito que agora os alemães realmente eles estão higienizando muito mais. Tem o grande problema das luvas descartáveis, que eu sou uma enorme crítica de luva descartável na rua. Eu acho horrível, eu acho que é pior do que não usar nada. A pessoa vai passando a luva descartável ao longo de 4, 6 horas, de um botão para o outro, de um pão, a pessoa que trabalha na padaria. É muito melhor ela simplesmente não tocar o rosto e lavar a mão o tempo todo com água e sabão, que não faz a mão cair, é coisa que médico faz de rotina, de lavar a mão o tempo todo. Então, os alemães realmente, eles estão. Tem os que usam luva, né, que eu acho que só piora. Você tem o pessoal tá lavando muito mais a mão com água e sabão, e o álcool gel, né, que não é o ideal para dentro de casa, mas pelo menos fora de casa, todo mundo tá lá esfregando a mão. Então, eu acho que isso vai ajudar sim, com certeza. A não ser A Márcia contaminado na fala da rua. Índia mesmo, eu acho que alguns países vão ter um desafio grande, né? Eu acho que talvez essa seja um desafio, inclusive nosso do Brasil também. A Índia, que a gente viu alguns casos na Índia lá, porque a Índia realmente é um país muito populoso, né? Muita gente aglomerada, nem sempre em alguns lugares conseguem ter a... Mas é assim, a gente não está vendo essa proliferação do jeito que a gente esperava, não, né? A gente é um momento e um vírus que a gente está tentando entendê-lo muitas vezes, né? Porque a gente fica preocupado com alguns lugares. A Ana está perguntando aqui, a Ana também lá do Xengu está falando aqui, ó. Vocês contam também o número de pessoas em reanimação na Alemanha? Eu estou vendo isso aqui, essa pergunta. É o seguinte, esses números tem. Conta questão de número de estatística que ela está querendo saber? Eu não entendi a Eu pergunta imagino o direito. seguinte, que a gente contabiliza normalmente, né, no coronavírus, a gente contabiliza infectados e mortos, né? Eu acho que ela tá, Ah, eu imagino que seja, não é isso? Acho que os dados são mais, eu acho que devem ser assim pessoas que não morreram e não estão. sim, tem um site que é ótimo. A Alemanha chama RKI, que é Robert Koch Institute.de. Você todo dia tem um relatório lá em inglês e em alemão. E lá tem a tabela com todos os dados. Então, por exemplo, hoje, que eu anotei para falar, 103.228 casos até hoje, no total, 1.861 mortos, sendo que de ontem para hoje foram 254 mortos, Cresceu, né? né? Cresceu. Isso, em um dia está dando mais ou menos 254, mas está aumentando. Então, tanto que hoje está 1,8 de mortalidade, ontem era menos. Eu olhei o relatório ontem, acho que era 1,6. Então, assim, eles têm lá, aí tem na tabela recuperados, aí tem lá escrito quantos precisaram de terapia intensiva, desses quantos morreram, mas eu não sei de cor, aí tem que ver na tabela do Entendi. RKI.de. Que ela fala em relação a pessoas na UTI com respiradores.
Mas foi o que estava falando, né? Ela falou a gente estava comentando sobre isso, né? Essa questão que ainda tem respiradores, né? Uma Uhum. quantidade ainda suficiente, né, Ana, aí Uhum. na Alemanha. Ainda não Tem está. bastante. Tá pegando paciente ainda, tá pegando paciente aqui da Alsácia, da França, do norte da Itália. Eu acho assim, eles estão querendo parar com isso, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar aqui dos nossos respiradores, para o pessoal daqui, sabe? Mas ainda está uma situação confortável, não sei por quanto tempo, mas ainda está confortável. Perfeito, perfeito. Ana, primeiro lugar, te agradecer mais uma vez, tá? Bombou aqui um monte de gente. Se a gente deixar, eu sei que ainda tem muitas dúvidas. Hum. Depois, até se você quiser deixar, logicamente, as suas redes, que as pessoas possam, né, se comunicar. Sim, o pessoal Mas pode me mandar mensagem perguntando. Meu Instagram é anacris.dr. Arroba. É só perfeito. mandar a pergunta, que alguma pergunta que eu não respondi, que eu, desculpa, eu não consegui ler direito, só de vez em quando, né? Mas é muita coisa. A gente tentou aqui falar Aham. mais ou menos o que todos estavam perguntando, mas logicamente acaba sendo bastante coisa aqui. E te agradecer, acima de tudo, por você compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência. Para a gente, eu acho que nesse momento é muito importante, quanto mais compartilhamento de pessoas, né, em diversos Uhum. locais, isso envolve mundo, Brasil, estado, cidade, eu acho mais a gente vai conseguir Uhum. buscar formatações para lidar melhor com esse momento, que não será fácil, mas a gente buscando informações verdadeiras de pessoas que Uhum. estão enfrentando em cada um dos seus locais, eu acho que a gente vai ser mais forte com isso. Ok, muito obrigada pelo convite, foi ótimo. E agora eu vou voltar para não dormir o resto da noite, porque eu tenho neném, né? Ela tem uma filhinha aí e ela estava É, aguardando, ansiosa para adoraria você falar contar boa para noite, ela. mas eu vou ficar acordada aí, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Fica com Deus, tá? Amém, tchau, você também. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, viu?